Suas pernas são sua independência. Se você as perder, perde quase tudo. Andar, levantar-se, subir um degrau, ir ao mercado, sair para passear. Tudo isso depende de algo tão básico quanto a força nas suas pernas. E a verdade é que, com o passar do tempo, essa força pode começar a desaparecer sem que você perceba. Você sabia que existem alimentos que podem fazer a diferença entre continuar andando com estabilidade ou acabar dependendo de uma bengala ou cadeira de rodas daqui a alguns anos? Não se trata de fórmulas milagrosas, nem de produtos estranhos. Trata-se de comida de verdade. Comida que nutre seus músculos, protege seus ossos e mantém suas pernas vivas, ativas e fortes. Hoje vamos falar de 3 alimentos essenciais. Vou te contar por que eles são tão importantes para manter a força conforme envelhecemos, como funcionam dentro do corpo e, o mais importante, como você pode integrá-los facilmente no seu dia a dia. Porque sim, é verdade. Com os anos o corpo muda. O que antes era fácil, agora custa mais. Mas isso não significa que devemos desistir. Significa que devemos aprender a dar ao corpo o que ele realmente precisa. A chave está em se antecipar, em cuidar hoje do que você vai precisar amanhã. Porque quanto antes começar a fortalecer suas pernas de dentro para fora, melhor preparado estará para manter sua independência. E antes de começar, deixe-me perguntar algo. Quantos anos você tem e de onde está nos assistindo? Vou adorar ler você nos comentários. Pronto para descobrir quais alimentos podem te ajudar a se manter em pé, forte e ativo? Vamos lá. Você já percebeu que, com o passar dos anos, subir algumas escadas simples pode parecer escalar uma montanha? Ou que, depois de uma caminhada curta, suas pernas precisam de mais tempo para se recuperar do que antes? Isso não é acaso. É uma realidade que todos vivemos com a idade. E tem um nome. Chama-se sarcopenia, que é a perda progressiva de massa muscular que ocorre naturalmente com o envelhecimento. A partir dos 50 anos, e especialmente depois dos 60, nossos músculos começam a perder volume e força. Não porque você esteja fazendo algo errado, mas porque o corpo já não produz as mesmas quantidades de certos hormônios que antes ajudavam a manter o tecido muscular forte. Também não absorve com a mesma eficiência as proteínas ou minerais que precisa para se reparar. Isso se traduz em efeitos que talvez você já esteja sentindo. Menos estabilidade ao caminhar, mais dificuldade para levantar da cama ou de uma cadeira, mais cansaço nas pernas, mesmo sem grandes esforços. E claro, um risco maior de quedas. Uma queda, em certa idade, não é apenas um tropeço. Pode significar semanas ou até meses de recuperação. Às vezes, pode ser o começo da perda da independência. Por isso é tão importante cuidar das pernas, antes mesmo que elas comecem a falhar. E aqui quero fazer uma reflexão importante. Não é que seu corpo esteja falhando, é que ele está pedindo outro tipo de cuidado. Não precisa que você o trate como quando tinha 30 anos. Precisa que você o escute com atenção, que o alimente de forma mais consciente, que dê os recursos que agora ele não produz mais sozinho. Imagine por um momento que seus músculos fossem como plantas. Quando jovem, essas plantas recebem sol, água, nutrientes e crescem fortes quase sem esforço. Mas com o tempo, a terra se esgota, o sol não aquece igual. E se você não fizer algo, se não regá-las, se não cuidar delas, elas murcham. O mesmo acontece com suas pernas. Se não as alimentar bem, se não der a água adequada na forma de proteínas, minerais e energia, elas perdem vigor pouco a pouco. Mas há algo muito importante. Esse processo pode ser freado e até revertido em parte. E tudo começa com o que você coloca no seu prato. Por isso, no restante deste vídeo, vamos ver os 3 alimentos-chave que te ajudarão a fortalecer suas pernas de dentro para fora. Você já se sentiu mais fraco ultimamente? Nota que precisa de mais esforço para se mover do que antes? Você não está sozinho. Mas a boa notícia é que ainda dá tempo de mudar isso. Se falamos em fortalecer os músculos das pernas com o envelhecimento, há um alimento que se destaca acima de muitos outros. É simples, econômico, versátil e provavelmente você já tem na sua cozinha. Estou falando do ovo. Por muito tempo,
Os ovos foram injustamente acusados de ser ruins para o colesterol, mas hoje a ciência deixou algo bem claro. O ovo é um dos alimentos mais completos que existem, especialmente para quem está envelhecendo. Por quê? Porque é uma fonte de proteína de alta qualidade. Isso significa que contém todos os aminoácidos essenciais que seu corpo precisa para formar e reparar músculo. Um desses aminoácidos é a leucina. E deixe-me te dizer uma coisa. A leucina é como o interruptor que ativa a construção muscular. Sem ela, seu corpo simplesmente não consegue reparar a massa muscular com eficácia. E à medida que envelhecemos, precisamos de mais leucina do que antes. Ou seja, precisamos de mais proteína, não menos. Por isso, incluir ovos de forma regular é uma decisão inteligente se o que você quer é frear a perda muscular e fortalecer suas pernas. Mas isso não é tudo. O ovo também aporta vitamina D, que é essencial para manter os ossos fortes e para a função muscular. Muitas pessoas idosas têm deficiência dessa vitamina, e isso enfraquece tanto os músculos quanto o equilíbrio. Além disso, contém colina, um nutriente importante para a saúde do sistema nervoso, que também impacta na coordenação e controle dos movimentos. Não se trata só de ter força, mas de o corpo saber como usá-la bem. Quero te contar a história de Carmen, uma mulher de 78 anos que conheci há alguns meses. Ela sempre foi ativa, mas depois de uma queda começou a ter medo de caminhar longas distâncias. Sentia as pernas fracas, instáveis. Seu café da manhã era sempre o mesmo: uma torrada com geleia e um café com leite. Sugeri uma mudança muito simples: trocar essa torrada por 2 ovos cozidos, às vezes mexidos com espinafre e um pouco de azeite de oliva. Só isso. Na semana, começou a notar mais energia pela manhã. No mês, andava com mais firmeza. E depois de 3 meses, voltou a sair para suas caminhadas diárias. A mudança foi real, e tudo começou pela forma como ela começava o dia. Agora, como você deve consumir os ovos para aproveitar seus benefícios sem prejudicar sua saúde cardiovascular? O ideal é evitar fritá-los em óleos saturados ou acompanhá-los com embutidos processados. Em vez disso, cozidos, sejam duros ou passados na água. Mexidos, mas com um fio de azeite de oliva e acompanhados de verduras. No forno, como parte de uma tortilha de verduras ou omelete leve. E não é preciso comer 6 ovos por dia. Com 1 ou 2 ovos no café da manhã, várias vezes por semana, você já pode notar uma grande diferença no seu nível de energia e na força das suas pernas. Se os ovos são a base proteica que constrói seus músculos, o segundo alimento essencial age como o fertilizante que os mantém vivos, fortes e flexíveis. Estou falando do espinafre e, em geral, de todas as verduras de folha verde escura: acelga, couve, rúcula, agrião, folha de mostarda, entre outras. Talvez subestimemos porque não têm sabor forte ou porque não parecem potentes como carne ou grãos. Mas escute isto: essas folhas estão carregadas de minerais que suas pernas precisam para se manter firmes e estáveis com os anos. O espinafre, por exemplo, é rico em magnésio, cálcio, potássio e vitamina K. E esses não são nutrientes quaisquer. O magnésio é essencial para a função muscular. Se você já sentiu cãibras nas pernas durante a noite ou fadiga muscular ao caminhar, é muito provável que seu corpo esteja pedindo mais magnésio. O cálcio, como você sabe, é fundamental para os ossos. Mas o que muita gente não sabe é que ele também participa da contração muscular. Sem cálcio suficiente, seus músculos não se contraem bem, não respondem com força. O potássio é outro ator silencioso, mas vital. Regula o equilíbrio de líquidos no corpo, ajuda a evitar retenção, que provoca peso, e melhora a condução nervosa. Seus músculos dependem de um bom nível de potássio para reagir rápido e se manter ativos. E depois tem a vitamina K, indispensável para que o cálcio se fixe corretamente nos ossos. Não basta tomar cálcio. Se não houver vitamina K, o cálcio não é bem utilizado. Além disso, a vitamina K ajuda a manter uma boa circulação, que é chave para que as pernas recebam oxigênio e nutrientes. Imagine assim: suas pernas são como galhos fortes. Mas esses galhos precisam de um sistema radicular saudável, uma base mineral.
Sem esses minerais, os músculos podem existir, mas não funcionam bem. E com os anos, essa falta de suporte se nota cada vez mais. Agora, como você pode incluir as verduras de folha verde na sua alimentação diária de forma simples e saborosa? Aqui vão algumas ideias. Vitaminas verdes: uma xícara de espinafre fresco, meio banana, uma fatia de abacaxi e um pouco de água ou bebida vegetal. Delicioso, fácil de tomar de manhã ou à tarde. Salteados: espinafre, alho e um pouco de azeite na frigideira. Em menos de 5 minutos, você tem um acompanhamento perfeito para qualquer refeição. Sopas nutritivas: uma sopa de verduras com folhas verdes adicionadas no final para que mantenham seus nutrientes. Você pode combinar espinafre com abobrinha, aipo, cenoura, é reconfortante e muito saudável. Tortilhas ou omeletes: acrescente folhas picadas aos ovos do café. Uma forma de combinar os 2 primeiros alimentos essenciais para as pernas. E se você não é fã do sabor forte de algumas folhas como rúcula ou couve, comece devagar. Misture com outras verduras, disfarce o sabor com ervas ou cítricos e busque as combinações que mais gostar. Lembre-se, não se trata de comer perfeito todos os dias, mas de construir um padrão que fortaleça seu corpo ao longo do tempo. O terceiro alimento essencial do qual quero falar não só fortalece suas pernas, como também protege suas articulações, reduz a inflamação e melhora seu humor. É um verdadeiro aliado do envelhecimento saudável. Estou falando do peixe azul. Salmão, sardinha, cavala, atum, anchova. Todos fazem parte dessa família de peixes ricos em ômega 3, proteína de alta qualidade e vitamina B12. E acredite, seus benefícios para as pernas e para todo o seu corpo são muito mais profundos do que parecem. Vamos começar pelo ômega 3. À medida que envelhecemos, um dos maiores inimigos das nossas pernas não é só a perda muscular, mas a inflamação silenciosa que afeta as articulações, vasos sanguíneos e sistema nervoso. Aquela sensação de que as pernas não respondem, que estão mais lentas, mais desajeitadas, muitas vezes está ligada à inflamação. O ômega 3 age como um anti-inflamatório natural, ajuda a desinchar os tecidos, melhora a circulação e protege a cartilagem das articulações. Menos dor, menos rigidez, mais movimento. Mas não é só isso. O peixe azul também aporta proteínas de excelente qualidade. Isso significa que contém todos os aminoácidos essenciais que seu corpo precisa para reparar e construir tecido muscular. E ao contrário de outras carnes, sua digestão é mais leve, o que o torna uma opção ideal para pessoas idosas. E depois, tem a vitamina B12, crucial para o sistema nervoso. Se você já sentiu formigamento nas pernas, fraqueza sem causa aparente ou até problemas de equilíbrio, pode haver uma deficiência dessa vitamina. A vitamina B12 ajuda a manter a conexão entre nervos e músculos. Sem ela, o músculo pode estar forte, mas não é ativado direito. E isso é muito comum com a idade. Deixe-me contar uma história breve. Joaquim tem 78 anos. Ele me contou que há alguns anos começou a sentir que as pernas não respondiam igual. Cansava muito ao subir uma escada e sentia um formigamento constante nos pés. Fez exames e, embora não tivesse nenhuma doença grave, o médico disse algo chave: você está comendo pouco peixe. Desde então, Joaquim decidiu incluir peixe azul 3 vezes por semana. Sardinhas em azeite numa segunda-feira, salmão assado numa quarta-feira e cavala com salada num sábado. Em menos de um mês, notou uma grande diferença. As pernas não pesavam mais. As cãibras noturnas desapareceram. Até o humor melhorou. E o melhor, é fácil de preparar e não precisa de receitas complicadas. Aqui vão algumas ideias simples. Sardinhas com pão integral e tomate triturado. Um café da manhã ou jantar rápido, rico em ômega 3 e sem esforço. Salmão grelhado com limão e salsa, acompanhado de verduras no vapor ou uma salada. Cavala em conserva sobre arroz integral ou uma salada fria. Anchovas em vinagre como aperitivo saudável. E se o sabor forte do peixe é difícil para você, comece devagar. Use limão,
ervas e cozinhe no vapor ou no forno. Também pode usar conservas de qualidade, que são uma ótima alternativa se você não tiver acesso a peixe fresco. O importante é a constância. Não é comer peixe uma vez por mês, mas integrá-lo à sua vida. Porque com o passar do tempo, é essa regularidade que alimenta sua força. Agora que você conhece os 3 alimentos que podem fazer uma verdadeira diferença na força das suas pernas, ovos, verduras de folha verde e peixe azul, é hora de responder a uma pergunta-chave. Como integrá-los no meu dia a dia sem complicações? Porque uma coisa é saber o que comer, e outra muito diferente é fazer disso parte real da sua rotina. O bom é que você não precisa de receitas elaboradas, ingredientes caros ou de um chefe em casa. Com pequenos ajustes, esses alimentos podem fazer parte natural das suas refeições, ajudando você não só a fortalecer as pernas, mas também a se sentir mais leve, mais estável e cheio de energia. Vamos a um exemplo simples de um dia ideal. Café da manhã. Ovos, las energia estável. 2 ovos mexidos com um fio de azeite de oliva e uma pitada de orégano. Uma fatia de pão integral ou uma pequena tortilha. Meio abacate ou algumas nozes para adicionar gorduras saudáveis. Chá suave ou água morna com algumas gotas de limão. Por que funciona? Você começa o dia com proteína completa, que alimenta o músculo desde cedo. Se adicionar uma gordura saudável como abacate ou nozes, melhora a absorção de vitaminas e mantém a energia estável durante toda a manhã. Almoço. Peixe azul mais verdes. Um filé de salmão grelhado com suco de limão. Espinafre salteado com alho e azeite de oliva. Arroz integral ou batatas no vapor como acompanhamento. Salada com rúcula, cenoura ralada e um fio de limão. Por que funciona? Aqui você combina ômega 3, proteína de alta qualidade, magnésio, vitamina K e fibra. Além disso, o suco de limão não é só pelo sabor. A vitamina C ajuda a absorver melhor o ferro do espinafre. E o azeite potencializa a absorção dos nutrientes lipossolúveis, como a vitamina K. Jantar. Leve, nutritivo e protetor. Sopa de verduras com espinafre, alho poró, aipo e um ovo cozido picado por cima. Algumas sardinhas em conserva, se não comeu no almoço. Um chá digestivo de camomila ou gengibre. Por que funciona? O jantar deve ser leve, mas nutritivo. A sopa quente relaxa o corpo e hidrata, enquanto o ovo cozido e as sardinhas fornecem proteína que continua nutrindo o músculo durante o descanso noturno. E o chá ajuda a digerir tudo com calma. E se eu não puder comprar salmão ou sardinha sempre? Não se preocupe. Aqui estão algumas alternativas mais econômicas. Cavala em lata, geralmente mais barata e também cheia de ômega 3. Ovos de galinhas caipiras. Embora um pouco mais caros, continuam acessíveis e muito nutritivos. Verduras congeladas. Mantêm muitos nutrientes e são ideais se você não tiver acesso às frescas. Algumas dicas extras para potencializar esses alimentos. Adicione cítricos. Uma laranja após a refeição ou algumas gotas de limão nos pratos ajudam a absorver melhor minerais como ferro e cálcio. Não esqueça do azeite de oliva extra virgem. É uma gordura saudável que melhora a absorção das vitaminas e ainda é anti-inflamatória. Inclua nozes ou sementes. Fornecem magnésio, gorduras boas e ajudam a proteger a massa muscular. Hidrate-se bem. Muitas vezes, a fraqueza muscular também está ligada à desidratação. Beba água constantemente ao longo do dia. Mexa-se um pouco depois de comer. Uma caminhada de 10 minutos após o almoço ou esticar as pernas suavemente antes de dormir melhora a circulação e ajuda os nutrientes a chegarem onde mais precisam. Lembre-se, não se trata de mudar tudo de um dia para o outro. Comece por uma refeição, depois 2. Aí você verá que não só está comendo melhor, está andando melhor, dormindo melhor, sentindo-se mais firme nas pernas. Porque o que você come hoje é a força que terá amanhã. Muitas vezes, não é que não estamos fazendo nada, é que estamos fazendo coisas que, sem saber, nos enfraquecem pouco a pouco. E quando se trata das nossas pernas, esses erros se acumulam até que um dia sentimos que já não temos a força de antes. Um dos mais comuns é pular refeições.
Em certa idade, o apetite muda. Algumas pessoas comem menos, outras simplesmente não sentem fome como antes. Mas pular refeições, especialmente as mais nutritivas do dia, significa deixar nossos músculos sem o combustível que precisam. É como querer que uma planta cresça sem regá-la. Ela não só não cresce, murcha. Também existe o erro oposto, comer muito, mas com baixo valor nutricional. Hoje em dia é fácil encher o prato com pão, arroz branco, produtos enlatados ou frituras. Podem dar saciedade, mas não alimentam de verdade o músculo. Não fornecem proteínas de qualidade, nem vitaminas essenciais, nem minerais que fortaleçam nossas pernas. O resultado é um corpo cheio, mas não nutrido. Outro erro silencioso: a desidratação. Conforme envelhecemos, a sensação de sede diminui. Por isso, muitas pessoas idosas simplesmente esquecem de beber água. Mas os músculos são compostos majoritariamente por água, e sem ela, não funcionam direito. A falta de hidratação afeta a circulação, a energia e até o equilíbrio. E, finalmente, há algo que está em quase todas as despensas e pode estar fazendo mais mal do que você imagina: os alimentos ultraprocessados e o excesso de açúcares. Esses produtos não só fornecem calorias vazias, como geram inflamação. E um corpo inflamado é um corpo lento, rígido, com maior risco de dores e perda de massa muscular. Tudo isso, dia após dia, vai deixando marcas. Talvez você não perceba no começo, mas com o tempo, suas pernas vão te mostrar. Vai custar mais levantar da cama. As escadas parecerão mais íngremes. O passeio diário se tornará um esforço. A boa notícia é que esses erros podem ser corrigidos. Só é preciso observar com mais atenção o que você come, o que você bebe e como você se cuida. Porque quando você entende o que seu corpo precisa, pode começar a retribuir. Uma das grandes armadilhas do envelhecimento é que as mudanças chegam pouco a pouco, tanto que muitas vezes nem percebemos até que já nos limitam. Por isso, aprender a detectar os sinais precoces de fraqueza nas pernas pode fazer uma enorme diferença na sua independência e qualidade de vida. O primeiro sinal, e talvez o mais comum, é a dificuldade de levantar de uma cadeira sem usar as mãos. Se você precisa se impulsionar com os braços ou fazer várias tentativas para se levantar, isso indica que os músculos das suas pernas já não respondem com a força que deveriam. O segundo sinal é a instabilidade. Sentir que perde o equilíbrio com facilidade, que precisa segurar nos móveis para andar dentro de casa ou que tem dificuldade para se manter em pé parado, são avisos claros de que suas pernas e seu sistema de controle de equilíbrio estão enfraquecendo. Outro alerta frequente: as pernas que não respondem. Algumas pessoas descrevem essa sensação como se as pernas virassem gelatina, como se perdessem a conexão com o resto do corpo. Pode acontecer após ficar muito tempo sentado ou simplesmente ao tentar andar depois de um breve descanso. Também há câimbras frequentes, especialmente à noite. Embora possam ter várias causas, uma das mais comuns em pessoas idosas é a fadiga muscular acumulada por fraqueza, combinada com falta de minerais essenciais e desidratação. Se você tem dúvidas sobre seu estado atual, aqui vão 2 testes simples que pode fazer em casa. Primeiro teste: sente-se numa cadeira sem apoio para os braços, cruze os braços sobre o peito e tente levantar 5 vezes seguidas sem usar as mãos. Se for difícil ou não conseguir fazer com fluidez, é sinal de alerta. Segundo teste: tente se manter em pé sobre uma perna por pelo menos 10 segundos. Se precisar se apoiar imediatamente ou perder o equilíbrio, é hora de prestar mais atenção à sua força e coordenação. A vantagem desses sinais é que não precisam de exames médicos nem tecnologia avançada. Só pedem que você observe sinceramente seu corpo e reconheça quando algo não está como antes. Porque detectar a tempo faz toda a diferença. Não se trata de esperar até que caminhar seja um problema. Trata-se de agir enquanto ainda tem capacidade para fortalecer, cuidar e prevenir. Depois de falar dos 3 alimentos essenciais para manter a força nas pernas ao envelhecer, surgem muitas perguntas comuns. Vamos responder algumas das mais frequentes, de forma clara e simples. E se eu for vegetariano, o que posso comer no lugar de ovos ou peixe?
Excelente pergunta. Se você não consome produtos de origem animal, pode continuar cuidando dos músculos com outras fontes vegetais de alta qualidade. Por exemplo, leguminosas como lentilhas, grão de bico e feijões são excelentes fontes de proteína vegetal. Também são tofu, tempé e oleaginosas como amêndoas e nozes. Além disso, cereais integrais como quinoa ou aveia fornecem aminoácidos importantes. Combinando bem leguminosas e cereais, você consegue um perfil proteico muito completo. E não esqueça dos suplementos de vitamina B12 se não consumir alimentos animais. Essa vitamina é essencial para a força muscular e o sistema nervoso. Quantas vezes por semana devo comer esses alimentos? Não precisa comer todos os dias, mas sim de forma constante. Por exemplo, pode incluir ovos 3 ou 4 vezes por semana, espinafre ou outras verduras verdes todos os dias em pequenas porções e peixe azul pelo menos 2 vezes por semana. O mais importante não é a quantidade exata, mas a constância. Melhor pouco e regular do que muito e só uma vez ao mês. Seu corpo responde ao que você faz todo dia, não ao que faz esporadicamente. E se eu já tiver mais de 80 anos? Já não é tarde para começar? Absolutamente não. Nunca é tarde. O corpo humano tem uma capacidade surpreendente de adaptação, mesmo em idades avançadas. Embora seja verdade que recuperar músculo possa levar mais tempo depois de certa idade, melhorar é possível em qualquer fase. De fato, muitas pessoas acima dos 80 que ajustam a alimentação e fazem exercícios leves recuperam força, energia e segurança ao andar. O segredo é começar com o que puder, sem pressão, mas com constância. Esses alimentos também servem se eu tiver doenças crônicas como diabetes ou hipertensão? Sim, mas com cuidados. Todos os alimentos que mencionamos, ovos, verduras verdes e peixe azul, são compatíveis com muitas condições crônicas, mas sempre é recomendável conversar com seu médico ou nutricionista. Por exemplo, se você tem colesterol alto, pode ajustar o consumo da gema do ovo, mas continuar aproveitando a proteína. E se toma anticoagulantes, é importante controlar a quantidade de vitamina K que consome, presente nas folhas verdes. O importante é adaptar, não eliminar completamente. E se eu não gostar de verduras? Você não está sozinho. Muitas pessoas idosas não têm o hábito de comer verduras porque cresceram numa época em que não eram tão comuns em todas as casas. Mas há maneiras de incorporá-las sem sofrimento. Pode adicioná-las em pequenas quantidades em sopas, tortilhas, vitaminas ou até misturá-las ao purê de batatas. Também pode experimentar diferentes formas de preparo, no vapor, salteadas com um pouco de alho ou até assadas. Às vezes, o sabor muda completamente com uma boa preparação. E se simplesmente não suportar, procure outros vegetais ricos em minerais, como brócolis, repolho ou até algas, que também trazem benefícios similares. O importante não é a perfeição, mas o progresso. Pequenas mudanças sustentadas no tempo é que fazem a diferença real. E você, já experimentou algum desses alimentos ultimamente? Qual dessas perguntas mais te representa? Me conta nos comentários, vou adorar ler você. Hoje falamos de 3 alimentos que não só nutrem seu corpo, mas cuidam do que há de mais valioso para manter sua independência. Suas pernas. Os ovos, pela proteína completa, ajudam a manter o músculo que te sustenta. O espinafre e as verduras de folha verde, com seus minerais essenciais, fortalecem ossos e articulações enquanto melhoram sua circulação. E o peixe azul, com seu ômega 3 e vitaminas, reduz a inflamação, protege os nervos e mantém ativa sua massa muscular. Mas além dos nutrientes, essa mensagem vai mais fundo. Suas pernas não são só um conjunto de músculos, são o reflexo da sua história. Elas te levaram ao trabalho, fizeram você correr atrás dos filhos, subir escadas, dançar, viajar e muitas vezes carregaram mais do que o corpo podia. Caminharam milhares de quilômetros por você. Agora é sua vez de devolver o cuidado que merecem. Não por vaidade, mas por dignidade. Não por estética, mas por liberdade. Não espere se sentir fraco para começar a fortalecer. Não espere cair para perceber o quão importante é se manter em pé. Alimentar-se bem não é luxo nem moda, é um ato de amor próprio.
É escolher continuar se movendo com confiança, estabilidade e vontade. E o melhor é que não precisa de grandes mudanças. Só decisão. Adicionar um ovo no café da manhã, preparar uma sopa com espinafre, comer peixe 2 vezes por semana. São pequenos gestos que, com o tempo, constroem grandes resultados. Então agora te pergunto, qual desses alimentos você já consome? Qual vai experimentar esta semana? Me conta nos comentários. Vou adorar ler você e saber de onde no mundo está cuidando do seu corpo com consciência. Obrigado por estar aqui, por ouvir com o coração aberto e por dedicar esse tempo para você. Nos vemos no próximo vídeo com mais dicas para viver com força, sabedoria e saúde.